Olá, eu sou o Francisco Ponte, tenho 25 anos, sou de São Miguel, Açores, e estou fazendo o curso de Inteligência Artificial na Tokyo School. O que me veio a interessar pelo mundo da programação, primeiro, foi quando eu fui para o secundário, tive um amigo que foi para um curso profissional de informática e ele apresentou-me o Java. E eu gostei da ideia de programar, achei interessante dar instruções ao computador e eu ter que cumprir as instruções. Então eu comecei a explorar outras linguagens de programação e deparei-me com C++. Tentei aprender, depois no 12º tive uma cadeira de programação, aprendemos Python. Depois fui para a Engenharia Eletrotécnica, aprendemos C. Depois vim para a Física, aprendemos Python. Portanto, tive sempre a saltitar e sempre gostei de programação. E depois, quando eu vim para cá para estudar Física, eu aprendi que usa-se hoje em dia muito Machine Learning para fazer extrapolação de dados de simulações de sistemas físicos. Então também comecei a andar um bocadinho mais a explorar essa área, porque o meu interesse era mais conceitual e passei a ser ligeiramente mais prático por causa da aplicação em si na área que eu estou estudando também. Descobri que os físicos usam muito Machine Learning para não terem que correr as simulações várias vezes, porque demora muito tempo. Então eles correm algumas vezes para terem dados e depois usam os dados para treinar modelos de Machine Learning para extrapolar as simulações. Portanto, é uma facilidade que assim demora menos tempo a conseguir resultados e conseguem fazer uma análise mais automatizada, de certa maneira. A inteligência artificial é simulação de como é que o humano supostamente pensa e tentar fazer com que o computador siga um certo processo para fazer essa simulação. Existem muitas decisões que nós conseguimos automatizar no processo todo de resolver problemas, de qualquer tipo de problemas, mas nesse caso em física. E uma das coisas que a inteligência artificial tem obrigatoriamente é a análise de dados e ser capaz de trabalhar com grandes volumes de dados. Na área da física, investigação e engenharias, realmente é muita quantidade de dados e é preciso fazer uma análise correta e rigorosa dos dados para conseguirmos ter resultados que realmente se apliquem à realidade e que se apliquem ao problema. Então, parecia uma boa solução para complementar os estudos, porque a gente não há muito essa componente. Eu também não estava 100% contente com ter apenas uma componente teórica na licenciatura, apesar de eu ter ido para um curso teórico, eu meio que tenho que ter uma coisa ao lado mais prática. E também uso uma técnica que é, eu estou um bocadinho forte de fazer isso, eu vou me focar noutra coisa. Só que se eu não tiver outra coisa para me focar em que seja produtivo, meio que só tenho disposição de tempo. Então eu vou trocando entre estudo para a universidade, estudo para a formação. Então estou sempre a ser minimamente produtivo. O Machine Learning é muito usado em investigação, está começando a ser mais usado em engenharia também, que é nós fazemos simulações de sistemas físicos e a simulação em si demora muito tempo a conseguir os dados, porque tem de fazer tudo passinho a passinho. E nós o que fazemos o que eles fazem na investigação é correm a simulação para terem dados e depois usam os dados para treinar modelos de Machine Learning para que eles consigam extrapolar os dados. E assim, o treinamento do modelo também demora o seu tempo, mas depois a execução do modelo em si para novos dados é muito mais rápida. E eles muitas vezes conseguem detectar variações de parâmetros que não era o foco dos dados que a gente produzia. Portanto, eles são modelos muito bons, muito robustos, que conseguem realmente prever sistemas físicos reais. Portanto, existe essa complementação. Uma coisa que me preocupa é que eu tenho uma resistência. Nunca gostei assim tanto da ideia do meu trabalho ser tipo estar sentado no computador a fazer alguma coisa. Sempre queria alguma coisa mais prática de trabalhar com as mãos. Não sei, acho que já aceitei um bocadinho que não vou conseguir fazer isso, se calhar não é bem para mim. E eu, na verdade, gosto de inteligência artificial e gosto de programação, portanto, é uma coisa de aceitar. E às vezes também sou um bocadinho resistente à mudança, portanto, isso também se calhar pronto. Em termos de conciliar com a universidade, é sempre difícil e é uma coisa de gestão de tempo, que se calhar é uma coisa que eu também devia aprender. E, em vez de ter o foco 100% na universidade, preciso ter o foco noutra coisa também. Então, ter sempre as duas vertentes é que eu consigo saltar de uma para a outra para continuar a ser sempre relativamente produtivo, né? Claro que há sempre momentos em que não apetece fazer nada, como toda a gente, mas se eu conseguir saltitar, o cérebro precisa sempre de um estímulo, então consigo. É assim, ainda não chegamos à época de exames, portanto, por enquanto está correndo bem. Tipo, a formação também é uma coisa que a gente pode fazer ao nosso tempo, temos um período para fazer bastante grande, então é com calma. A universidade é que tem uns prazos um bocadinho, agora temos o teste nesse dia, temos o exame naquele dia. O facto é que conseguir estar sempre a fazer pausa na formação, para me concentrar noutra coisa e depois só resumir e não perder matéria, não ficar para trás, que é o meu tempo, é uma vantagem muito grande. Em termos de acompanhamento, não tenho queixas nenhumas. Eu tenho as tutorias, a minha tutora gosta de tipo, daqui a 2 semanas temos uma tutoria com objetivos, tipo, o que é que vais tentar fazer até lá? Uma tarefa, 2 tarefas, 2 testes, uma tarefa. Ela
tenta marcar uma espécie de objetivos, que é uma coisa que a gente pode tentar trabalhar para chegar lá nas 2 semanas. Pelo formador também ser acompanhado com os feedbacks. Quando eu fui entregar a primeira tarefa, tinha iniciado os 2 exercícios e eu não sabia exatamente como é que eu tinha que o fazer. Eu sabia que era um PDF e sabia o que é que tinha de fazer, porque tinha lá o exercício, mas não sabia como é que devia apresentar. E eu fiquei bastante na dúvida com aquilo e disse assim, se ele não me dá nenhuma indicação, eu vou fazer mais ou menos da maneira que eu quero. Isso é um contraste muito bom, porque na universidade, tem que ser dessa maneira. Eu já vi pessoas que tiveram relatórios muito bons de um certo trabalho, só que tiveram uma nota muito inferior ao que deviam ter tido, porque o professor simplesmente não gostava da maneira como a formatação do fecheiro estava feita. Porque queria 2 colunas em vez de uma coisa extremamente arbitrária. E acho que aqui, pelo menos o formador, ele vê, ele percebe o que é que eu estou tentando fazer, dá-me críticas construtivas, óbvio, mas ele também diz o que é que gosta. E ele diz tipo, ok, isso é o teu estilo de trabalho, é assim que tu gostas de fazer as coisas. Desse estilo está extremamente bom, porque se calhar uma coisa aqui que precisa de dar, uma coisa, olha, se tu gostas de fazer dessa maneira, também podes adicionar isso. Por exemplo, no início, ele disse que eu podia fazer melhor estrutura de parágrafos. Por isso é que eu gosto de fazer mais por tópicos, não tenho que fazer parágrafos correntes. Então eu foquei-me na construção dos parágrafos. Eu disse, mas agora, já que tu gostas mais visual e tudo, podes adicionar mais imagens. Ok, vou adicionar mais imagens. Fazer imagens corretas, as legendas. Às vezes tenho que desenhar no computador e depois faço um print. Portanto, ele vai-se sempre acompanhando e vai sempre fazer críticas construtivas para melhorar o trabalho. E não tenho dúvidas nenhumas quando eu fui fazer o projeto e tive alguma dúvida mais concreta, que eu também vai resolver e vai dizer que, ok, gostas de fazer dessa maneira, olha, podes fazer assim, assim, assim. Então, olha, gostas de fazer dessa maneira, mas se calhar não é assim tão bom, tenta fazer dessa maneira, se calhar gostas mais. Não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar nesse aspecto. Eu acho que em termos de desafios, acho que foi mesmo... Eu sempre gostei de fazer as coisas meio à minha maneira, com alguma liberdade, por assim dizer. A universidade não dá para ser assim muito nessa vertente. Nos momentos mais difíceis, assim, ainda não tive nenhum momento difícil, espero que não chegue a ser nenhum assim. Mas se calhar o projeto, porque as tarefas é uma coisa, a tarefa que eu estou agora a fazer já envolve treinar um modelo mesmo de machine learning, nesse caso, tipo árvores de decisão e tudo, que são algoritmos de inteligência artificial, não é propriamente machine learning. Mas quando chega ao projeto, o projeto já é programação e aí fazer a documentação toda, fazer os comentários todos no código, organizar o código tudo, depois os módulos diferentes, quero fazer um trabalhinho tudo robusto e composto e bem feito. Portanto, aí se calhar já vai ser um outro tipo de desafio para conseguir fazer tudo direitinho. Depois uma pessoa tem aquela pinta de perfeccionismo e quer fazer tudo certinho. Uma coisa que eu gostava bastante que a universidade fosse assim, que é, eu percebo a teoria, mas depois se calhar aquele exercício eu não sei fazer. E como eu não sei fazer aquele exercício, está errado, 0, menos cotação. Mas eu sei como é que se faz, só não consegui resolver aquele. Aqui é, eu tenho que perceber o conceito. E se eu não conseguir fazer alguma coisa em específico, tenho ajuda, eu tipo, ok, passaste na mesma, mas olha, é fazer isso, é fazer aquilo. A exigência está no realmente perceber o conceito, que acho que já também não tenha assim tanto e faz um bocadinho de contraste. Eu tenho uma história muito longa de eu percebo as coisas, eu ensino aos meus colegas, porque eles às vezes não percebem e eles tiram melhor nota do que eu. Porque eu consigo perceber o que é que está acontecendo por trás, mas às vezes não sei fazer o cálculo em si. E às vezes essa parte é que é mais difícil. Aqui é um bocadinho ao contrário, que é eu percebo as coisas, então consigo fazer bem as coisas. A ideia é que o foco está mais sobre perceber os conceitos e saber porque é que é assim e às vezes como é que se aplica, porque a aplicação também é diferente. A aplicação é fazer o modelo. O modelo faz a conta, eu só tenho que fazer o modelo. É diferente. Mas a exigência está num foco que se calhar sai um bocadinho melhor. Não é que não tenha exigência, só que a exigência está num sítio onde por acaso me deu melhor. E a exigência, na minha perspectiva, diminui um bocadinho no sentido é mais acessível. Eu consigo chegar àquele standard com mais facilidade do que o na universidade, porque é o ponto em que eu tenho que trabalhar mais, porque demora mais tempo a chegar lá. Encaixa comigo, é praticamente isso que eu quero dizer. Eu imagino o meu futuro na área tech, de uma maneira geral, alguma coisa a tentar relacionada com dados, informação. A formação de inteligência artificial passa por análise de dados e tentar automatizar essa análise. As outras especializações que eu estou pensando em fazer, Machine Learning e Deep Learning, são casos mais específicos, mas a gente pode sempre olhar para uma parte mais geral, tem a ver com dados e analisar os dados e trabalhar com os dados, limpar os dados, formatar os dados, é tudo à volta de dados. E então, eu imagino o meu futuro mais nessa área, numa coisa mais especializada, se calhar usar algoritmos de Machine Learning, se calhar Deep Learning, mas sempre com analisar alguma coisa. E com a formação em física, se calhar analisar dados, experiências, ok, vamos fazer vários dados teóricos para tentar ver se aquilo encaixa na parte experimental. Vai ser sempre essencialmente com dados, agora é a maneira como eu decido trabalhar com os dados. Decidir usar uma coisa mais geral, mais especializada. Existe uma coisa muito engraçada que é a parte da física computacional olha para 3 tipos de problemas que não podem ser resolvidos analiticamente, que são equações diferenciais de segundo grau é maior que não têm soluções analíticas e que as soluções numéricas, pronto, demoram muito tempo a fazer, então o computador faz mais rápido. Problemas de muitos corpos, quando tem tipo 1 milhão de coisinhas
a orbitar umas às outras, tipo, ninguém tem paciência para fazer aquilo à mão, então o computador faz. Nessas simulações, às vezes existem certos tipos de problemas que nós também não temos equações para todos os fenómenos que acontecem. Há a emergência de novos fenómenos, que é o tudo é maior do que a soma das partes. E então, nesse caso, Deep Learning, por acaso, é muito bom, porque Deep Learning são redes neuronais que elas só tentam ajustar à realidade desse sistema e elas encontram padrões que a gente não consegue. A gente só põe a rede neuronal a trabalhar naquilo, ela vai-se acertando, com vários algoritmos de Deep Learning, e eventualmente ela consegue, aquela rede neuronal é a solução física do sistema. Apesar de ser uma caixa negra, normalmente, essas redes neuronais, elas conseguem chegar àquele ponto. A gente não tem que programar nenhuma das equações a 100%, nem as equações com parâmetros que depois o Machine Learning tem que chegar aos parâmetros, a gente não tem que encontrar caminhos, a rede neuronal faz tudo. Por acaso é uma coisa interessante que há uma aplicação muito específica de inteligência artificial, que nesse caso são as redes neuronais. Não dá para fazer simulações disso. Um exemplo é uma gota a cair numa folha, a gota cai, ela deforma-se quando bate, mas a gravidade também puxa para baixo, depois ela dobra-se e ela escorre, deixa a água para trás. Todos esses fenómenos é mais fácil de, ok, tem aqui as equações, todas as equações pequeninas, e é mais ou menos isso que acontece, e ela vai tentando acertar. E pode produzir uma animação 3D e a gente vê mais ou menos se ela parece realista ou não. Uma coisa que eu diria é confia na maneira que tu queres fazer as tarefas. Para mim o problema até agora é sempre com as tarefas, que eu estava sempre tipo, será que é suposto fazer dessa maneira ou não? Faz da tua maneira, vai dar críticas construtivas, mas ele vai aceitar que é daquela maneira que está feito e que, ok, se é essa maneira que queres fazer, como é que podemos melhorar essa maneira? Portanto, ele não vai tentar mudar a tua maneira, só se fosse muito mal, mas pronto. Também é justo. Se fosse tipo há um ano atrás, dizia tipo, olha, estás a ver isso? Se calhar começa mais cedo, se calhar é bom. Se calhar eu via-me a mim mesmo mais rápido do que havia outras pessoas. Vendo o futuro e sabendo que a pessoa que está dando a resistência à ideia, sou eu mesmo, estava-me a dizer para o fazer, se calhar entra um bocadinho mais na cabeça. Eu ainda não tive nenhum momento em que eu quisesse desistir, porque eu estou fazendo com calma. Eu não ponho um prazo muito rígido em cima de mim. Então eu consigo sempre fazer com calma. Às vezes vou para a universidade, a gente tem uma sala de núcleo de estudantes, estou lá a trabalhar. Faço uns exercícios numa cadeira qualquer, depois, ok, acabei, fecho o caderno, vou para o computador, começo a escrever o PDF da tarefa, começo a fazer o código. Muito zen, por assim dizer, muito relaxado. Isso adverso a stress. Não há razão nenhuma para ter stress que não vai resolver nada. Então tentar reduzir o stress. Se a coisa não estiver a funcionar, vai dar um passeio, fecha o computador, faz outra coisa, vai deitar. Quantas vezes é que pessoas que programam têm um problema, não encontras a solução do problema, está dando tudo errado, vai dormir no dia a seguir, nos primeiros 5 minutos encontras o problema. Portanto, o stress não ajuda mesmo nada o processo. Portanto, por enquanto ainda não tive nenhuma situação dessas. Espero continuar assim. De desistir também não. Agora é as tarefas, os exames, eventualmente chegar ao projeto e depois fazer mais 2 vezes para as outras 2 especializações e depois é os estágios. Tentar pegar em tudo o que aprendi e aplicar num caso específico, num projeto específico, numa tarefa específica de trabalho. Agora depende do que é que depois é apanhar, né? Eu recomendo a Talk School porque dá liberdade para aprender ao nosso próprio passo, ao nosso próprio tempo. Tem acompanhamento de tutorias para fazer os objetivos, para a gente sentir que temos objetivos, que não é só acabar a formação, um objetivo muito curto prazo. Fazer sub-objetivos, para serem mais fáceis de alcançar. Portanto, eu gostei dessa parte. Temos um feedback muito bom em termos de tarefas, que fazem críticas construtivas, tipo o que é que a gente devia fazer, dentro da maneira como a gente tenta fazer as coisas, portanto tem essa liberdade. E porque no fundo explica como é que fazem as coisas. Muitas vezes nós temos que ir pesquisar sozinhos, mas isso também é uma qualidade que a gente devia até que aprender, de saber pesquisar e saber complementar. E acabo por recomendar para toda a gente que queira aprender uma coisa especializada. Para alguém que tenha ainda dúvidas, quer fazer uma formação de programação e inteligência artificial, eu diria a primeira coisa é que programação é uma coisa muito mais geral do que inteligência artificial, é um ramo mais específico, mas que ambos têm muita teoria por trás. Só que hoje em dia há linguagens como o Python que têm um grande ecossistema de bibliotecas que facilitam o processo todo de inteligência artificial. O ênfase fica muito mais em perceber como é que se usa e como é que se constrói, como é que se treina e a parte ética responsável do que realmente programar tudo. Portanto, acaba por ser coisas diferentes. Porque existe uma coisa, nem toda a gente devia programar. Há uma profissão que aparece, o mercado explode, há muito dinheiro e as pessoas dizem aprende a programar porque é fácil e pronto, qualquer um consegue fazer. Tipo, tecnicamente sim, mas ao mesmo tempo, antigamente quando o curso com maior média era medicina, toda a gente devia ser médico. Isso também não acontece. Há uma coisa que tem de ser o que é que eu sou bom, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu me dou bem a fazer, o que é que consigo aprender com alguma facilidade relativamente a outras coisas. Para alguém que está na dúvida, a parte da programação não é o foco tão grande como é ir para a ciência da computação, engenharias informáticas, o desenvolvimento de software. Para a inteligência artificial, eu acho que acaba por ser mais conceitos e saber como e quando usar a inteligência artificial, porque hoje em dia existem muitas regulações
com inteligência artificial. Há muita preocupação com segurança e com privacidade e está sempre uma balança. Quanto mais privacidade temos, menos segurança conseguimos ter e vice-versa. É fazer uma introspeção, que ainda está na dúvida, para saber primeiro qual era a parte que se queria focar, mas que na parte específica da inteligência artificial é que tem muita outra coisa à volta e que tem linguagens que te ajudam muito com bibliotecas. Não é preciso ter um conhecimento assim tão grande quando se usássemos linguagens como C ou C++, que a gente tem que programar tudo de raiz. E acho que é um bom curso e eu continuo a recomendar, mas tem que ser a partir da pessoa que tem de ter noção do que é que está fazendo. No caso específico de inteligência artificial, tem noção de como é que depois se aplica. A parte ética acaba por ser muito importante, principalmente hoje em dia.